Bom dia, pessoal! Eu me chamo professora Eliene e leciono o componente curricular Ciências do 9º ano, que é dividido em Química e em Física, aqui da Escola Coelho Neto. E hoje nós veremos o assunto que, por incrível que pareça, vocês já viram esse assunto. Eu havia colocado lá no nosso canal algumas videoaulas sobre modelos atômicos, mas sempre tem alguma videoaula que falta alguma coisa. Então hoje vocês estarão vendo, por meio de 2 videoaulas, esses 8 assuntos, que na verdade são 8 tópicos em um único assunto. Esse assunto ele está baseado lá no tema 3 do livro 1 de Ciências de vocês. Esse tema 3, na verdade, ele é equivalente ao capítulo 3 da nova coleção do Uno. Então, vamos lá. Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês, peguem o livro de vocês, algum caderno, bloquinho de anotações e façam todas as anotações possíveis, porque o nosso percurso hoje, ele é um pouquinho longo. Eu espero que vocês venham compreender e qualquer coisa você depois pode estar anotando, fazendo suas anotações básicas e depois pode me perguntar e tirar as dúvidas necessárias. Então vamos lá, o nosso assunto hoje é sobre modelos atômicos. Então, modelos atômicos, que tem alguns livros que chamam até de teorias atômicas. Mas aqui nós precisamos deixar bem claro para vocês o seguinte: modelo é uma coisa, teoria é outra coisa totalmente diferente. As teorias, elas nada mais são do que fatos observados. Então, quando eu estou observando determinado fato, eu tenho uma teoria. Que, inclusive, esses fatos observados, eles são também tópicos do método científico, do componente curricular biologia e do componente curricular química do ensino médio. Pois é. Então, esse assunto aqui de fatos observados, vocês verão no próximo ano no componente curricular biologia e também no componente curricular química. Então, vamos lá. Então, o que são essas teorias? São os fatos observados. E o que são os modelos? Os modelos, eles são representações de alguma coisa. Pode ser uma representação total ou uma representação parcial, mas aqui a gente vai chamar de representações parciais. Então, teoria é algo observado, então um fato observado, e modelo, uma representação parcial. Nós temos aqui também que deixar claro que dentro da química teve 2 ideias, né? Tiveram 2 ideias. E uma ideia foi a ideia filosófica e a outra foi a ideia científica. Então, a ideia filosófica, como o nome já diz, teve embasamento filosófico, justamente pelos filósofos. E na ideia científica, teve embasamento científico, com base em dados, em pesquisas, em comprovações científicas. Então, nós vamos começar com esse percurso que nós iremos fazer. Começaremos agora com Empédocles e Aristóteles. Então, essa dupla aqui, começando, tudo começou, na verdade, lá na Grécia Antiga, uns 500 anos antes de Cristo, começou com Empédocles. Então, esse cara aqui, ele falou da teoria dos 4 elementos. Professora, mas aí começou com Empédocles e você escreveu o nome dele lá embaixo e o foco principal ele foi para Aristóteles, vocês irão entender o porquê. Então, Empédocles, ele falou da teoria dos 4 elementos. Como assim 4 elementos? Ar, terra, fogo e água. Então, ele falou dessa teoria dos 4 elementos lá na Grécia Antiga, né, muitos anos antes de Cristo, porém, foi Aristóteles que deu um incremento a mais nessa teoria dos 4 elementos. Então, ele disse que, para Empédocles, a matéria, só recapitulando, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Aí Empédocles quis complementar e disse assim, que essa teoria dos 4 elementos dizia que a matéria ela seria formada pelos 4 elementos. Parece meio estranho, mas para ele era o mais correto. Daí, Aristóteles, juntamente com ele, já que eles formavam uma dupla de pesquisadores lá no tempo da Grécia, Aristóteles simplesmente resolveu tentar entender o que Empédocles queria dizer com essa teoria dos 4 elementos. E daí ele começou a dizer o seguinte, que isso Aristóteles dizendo o seguinte, que fogo mais terra eu vou ter algo seco.
né? Aí, terra mais a água, eu vou ter algo frio. Ah, então água mais o ar, eu já vou ter algo úmido. Aí o fogo mais o ar, eu vou ter algo quente. Então, Aristóteles, ele foi pegando essa teoria que Empédocles falou, teoria dos 4 elementos, e ele foi apenas complementando essa teoria. Então, até então, essa teoria ficou sendo válida, porém, era tudo com embasamento filosófico. Uma outra teoria que teve embasamento filosófico foi proposta por essa outra dupla, Demócrito e Leucipo. Também alguns anos depois da primeira dupla, porém ainda antes de Cristo. Então, Demócrito e Leucipo, eles criaram de fato, disseram de fato, sobre a teoria atômica, onde essa teoria atômica, ele já começou a falar, foi a partir dessa dupla aqui, que surgiu a palavra átomo. Então, átomo, aí eles dividiram a palavra aqui em duas partes, ó, o a e o tomo. A, dentro do português, significa não. Tomo significa divisível. Então, para essa dupla, átomo era uma partícula que não se dividia. Como assim, professora? Uma partícula que não se dividia. Então, poderia pegar justamente um pedaço de papel. Eu rasgo aquele papel. Aí pega aquele papel, aquela outra parte que eu rasguei, rasgo novamente. Pega a outra parte que eu rasguei, rasgo novamente. A outra parte que eu rasguei, rasgo novamente. E assim sucessivamente. Mas vai chegar um momento que você não vai conseguir mais rasgar esse papel, porque vai sobrar uma menor partícula. Então, isso que era átomo na visão de Demócrito e Leucipo. Daí, as ideias filosóficas ficaram de lado e vamos adentrar nas ideias com embasamento científico, começando assim com modelos. Então, deixou de ser teoria, ou seja, de ser fatos observados, e passou a ter representações parciais. E o primeiro modelo começa com Dalton. Ele é chamado John Dalton, mas popularmente a gente já conhece ele como Dalton. Então, o que Dalton fez? Dalton, ele criou o primeiro modelo atômico. E Dalton, ele dizia o seguinte, que o primeiro modelo atômico, inclusive ele chamou de bola de bilhar. Como assim bola de bilhar, professora? Ele chamou bola de bilhar porque era uma esfera, era maciça. Por que maciça? Porque era algo compacto. E também era rígida. E, sendo assim, já que lá a dupla de Demócrito e Leucipo tinha dito que átomo era partícula indivisível, menor partícula indivisível, então o John Dalton ele já começou a incrementar, baseado nessa dupla aí de Demócrito e Leucipo. E aí ele falou que era comparado o modelo dele com a bola de bilhar, porque era uma esfera maciça, era também rígida e indivisível, baseado lá em Demócrito e Leucipo. Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem que representa esse primeiro modelo atômico chamado bola de bilhar. Então, vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. Olha aí. Então, esse modelo atômico aqui foi o do John Dalton, que ele dizia que era uma esfera, aqui no caso a matéria é formada por pequenas partículas, que aí era maciço porque também não era oco, né? Era algo compacto e era indivisível e representava aqui, ó, a bola de bilhar. Por isso que eu trouxe aqui esse exemplo da bola de bilhar, que foi o primeiro modelo atômico, né? Aí agora nós vamos para o segundo modelo atômico. Eu já vou deixar aqui a imagem pronta para vocês que vocês entendam. E aqui no segundo modelo atômico, JJ. Tem muitos químicos que chamam o modelo do JJ. Beleza. Eu prefiro falar para vocês que JJ, no caso, Joseph John Thomson, ele é mais conhecido como modelo de Thomson. Então, esse modelo de Thomson, ele é muito famoso dentro da química.
Na verdade, eu considero ele um dos mais famosos modelos dentro de todo esse percurso que a gente já está vendo e que essa videoaula vai ser, né, em duas partes. Então, esse modelo do JJ, conhecido popularmente como modelo de Thomson, ele tem um nome também para que venha ficar fixo na mente de vocês. Então, quando eu estou sempre explicando esse assunto, os meus alunos já lembram. Modelo de Dalton, bola de bilhar. Modelo de Thomson, ele é chamado de pudim de passas. Mas eu, Eliane, prefiro falar para vocês que o modelo do Thomson, ele pode ser chamado de modelo panetone. Porque, gente, cá para nós, vamos tentar imaginar um pudim com passas. Eu acho que eu nunca vi, né? Talvez vocês tenham até visto, mas eu particularmente não. Então eu prefiro chamar modelo panetone, justamente porque o panetone, né, ele é oval, né, aquele formato lá, e aí ele vai ter aquelas uvas passas incrementadas ao redor desse panetone, que na verdade é um pão, né? E da mesma forma, no modelo atômico do Thomson, que ele chamava de pudim de passas, o pudim era como se fosse a eletrosfera e as passas seriam, na verdade, os elétrons. Então, no caso, esse modelo dele era uma esfera positiva e tinha as passas seriam os elétrons, que são cargas elétricas negativas. Então, aqui é o segundo modelo do Thomson, que é chamado pudim de passas. E vamos agora para o terceiro modelo, ainda dentro das ideias científicas. O terceiro modelo, vamos lá, aqui, perdão, já estava até. Então, o terceiro modelo é esse modelo do Ernest Rutherford, popularmente conhecido como Rutherford. Sim, deixa eu voltar aqui no modelo do Thomson. Eu preciso mostrar para vocês a imagem de como que era o modelo dele dentro de uma ideia científica. Então vamos lá, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Olha só. Então aqui, ó, não sei se dá pra... O que acontece? Aqui eu tenho uma esfera positiva, então essa parte aí laranja era a esfera positiva, totalmente cheia de cargas elétricas positivas. E aqui, essas bolinhas verdes representam as passas, que são os elétrons, né, distribuídos aí por toda essa esfera positiva. Só que esses elétrons são cargas elétricas negativas, né? E ainda tem uma coisa para que vocês venham compreender. É a partir daqui que vai surgir a natureza elétrica do átomo. E aí o que acontece? Daí nós iremos para o terceiro modelo atômico, que eu vou falar agora, que é já que eu mostro também a imagem para vocês. Então esse terceiro modelo atômico foi proposto por Ernest Rutherford, conhecido popularmente como Rutherford. É o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford, ele chamou de sistema solar. Tem alguns livros que chamam esse modelo de modelo planetário, tem outros que chamam de sistema planetário, mas dá no mesmo. Sistema solar, o sistema planetário, faz parte do terceiro modelo atômico proposto por Rutherford. Então, o que Rutherford dizia? Primeiramente, eu tenho que mostrar para vocês um experimento que Rutherford fez. Eu vou mostrar aqui também na imagem esse experimento que ele fez. Olha só o experimento que ele fez. Ó. O que acontece? Aqui ele pegou uma caixa, ó, tem aqui, não sei se dá para ver, uma caixa de chumbo e colocou um elemento muito radioativo chamado polônio. E aí, por que ele fez isso? Porque, na verdade, ele tentou buscar algumas evidências que o Thomson acabou falando no modelo dele. E aí, ele pegou essa caixa de chumbo aqui, e aí colocou o elemento, vou clicar aqui, colocou o elemento polônio, que é um elemento bastante radioativo, e aí ele percebeu e colocou lá uma lâmina de ouro. Então, ele percebeu que esse polônio, ele refletia várias cargas elétricas. E aí, essas cargas, o que a gente percebe aqui? Que na lâmina de ouro, as cargas
vão e voltam, e tem algumas que conseguem atravessar. Então, o que ele percebeu? Ele concluiu que a grande maioria das partículas aqui que atravessaram essa lâmina de ouro era devido aos espaços vazios. Então, essas cargas que conseguiram atravessar foi devido aos espaços vazios. E aquelas partículas que sofreram desvio significava que elas estavam se aproximando de alguma região que tinha a mesma carga, porque nós vamos ver ainda dentro do componente curricular física que cargas diferentes acontecem a atração. Cargas iguais, elas se repelem, e era o que estava acontecendo aí. Então, por isso que de todas as partículas aqui emitidas dentro desse experimento, só algumas atravessaram e outras sofreram desvio. Foi a partir daí que ele foi começando a natureza elétrica, porque a natureza elétrica, na verdade, ela começou lá do Thomson. Foi falando já da parte elétrica. O Rutherford tentou buscar as evidências para comprovar que o modelo de Thomson estava certo. Então,